Olá pessoal, essa é mais uma edição do Amazônia Interativa, transmitido pela Web TV do portal Amazônia.com e retransmitido pelo AmazonSat. O assunto de hoje é sobre a importância das chuvas para a região amazônica. Para falar a respeito disso, nós temos a presença da meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, Jaci Saraiva, e o geólogo do Serviço Geológico do Brasil, André Santos. Pessoal, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar perguntando a respeito dessas chuvas atípicas, por assim dizer, que nós estamos vivendo aqui na Amazônia. Eu vou citar duas capitais, Manaus e Rio Branco, que estão passando por um inverno antecipado, digamos assim. Gente, por que acontecem essas chuvas como se a gente estivesse vivendo o inverno, mas a gente ainda não entrou nesse período? Bem, bom, em primeiro lugar é um prazer, né? Agradeço o convite. Na verdade, é porque nós somos muito influenciados pelos oceanos, né? As bacias oceânicas são grandes, a bacia do Pacífico é uma bacia muito grande e acaba influenciando. E nós estamos vivendo o que a gente chama de um El Niño moderado, né? Ou seja, um deslocamento da onde é a região de água quente do Pacífico tropical e Pacífico equatorial. E isso acaba gerando muita chuva no sul e muita seca na Amazônia Oriental. Então, as pessoas falam, o El Niño chove no sul e seca na Amazônia. Não, o El Niño chove no sul, seca na Amazônia Oriental, não na Amazônia Ocidental. Como ele desloca os centros de movimento ascendente na atmosfera, ele acaba que permite que a gente tenha chuvas anômalas. E, fora isso, tem um outro sistema numa escala bem menor, chamado ondas de leste. Alguns até falam dos rios voadores, né? Que são ondas que, na verdade, elas têm um sentido sempre de leste para oeste e acabam gerando essas chuvas assim em forma de tempestade, como a gente teve toda a semana passada sobre Manaus, né? À noite e essa semana também. Então, isso acabou aumentando a precipitação numa época que ainda deveria ser o final da estação seca. Tá? Entendi. Tem alguma coisa para completar, André? Primeiramente, também agradeço o convite. Eu não tenho, nessa área de chuva, acho que a Jaci é a pessoa mais adequada. Eu gostaria de contribuir mais na parte de hidrologia. Justamente, essa é a minha próxima pergunta. Tá. Essas chuvas, elas vão alterar, vão influenciar alguma coisa no fenômeno de cheia e vazante dos nossos rios? Então, logicamente, o que promove as cheias dos rios é a precipitação. Isso é o fator preponderante. Em termos de magnitude, vai ser uma cheia grande, vai ser uma vazante grande, isso a gente só afirma ao longo dos acontecimentos. Por exemplo, o que está ocorrendo agora é uma vazante normal, se nós analisarmos a perda de água de nível por dia. Está num ritmo muito normal. Como esse ano foi uma cheia prolongada, nós tivemos os níveis elevados até o mês de agosto. Se você analisar a cota de hoje, ela está maior do que o normal. Você falando de Rio Negro, né? Aqui na altura de Manaus. Rio Negro e Solimões, que na verdade o Rio Negro em Manaus, ele não reflete o comportamento do Rio Negro. Ele reflete mais o comportamento do Rio Solimões do que o próprio Rio Negro. Olha que curioso, você pode explicar por que isso acontece, André? Isso acontece por conta de um efeito de barramento hidráulico. O Rio Solimões é um rio de muito maior demanda de água. Ele tem em média 3 vezes a vazão do Rio Negro, o Rio Solimões. Olha só. Então, como ele é um rio que é mais volumoso do que o Negro, chega no encontro das águas, ele tem mais força que o Rio Negro, falando nessa linguagem mais simples. Então ele não deixa o Rio Negro passar. Como o Rio Negro não passa, o nível eleva. Gente. Então, essa representação de cota em Manaus, como está muito próxima do encontro das águas, ela não reflete o comportamento apenas do Rio Negro. Claro que o Rio Negro vai contribuir para a subida e a descida, mas o grande protagonista seria o Rio Solimões. Interessante isso. Mas então esses efeitos não são sentidos agora, né? Essas chuvas não vão influenciar na nossa próxima cheia, nem na vazante que está
em andamento, né? A gente ainda está em período de vazante. A vazante não é que nem a cheia aqui na nossa região, no sentido de marcação. A cheia é bem marcada no trimestre junho, julho e agosto como cotas elevadas, maio, junho e julho como cotas máximas. E já a vazante não tem essa marcação. A gente já, ao longo da série histórica de 100 anos, de mais de 100 anos, a gente já teve cheia terminando em setembro, cheia terminando em fevereiro, por exemplo. Nossa! Então, vamos dizer que a cheia que está, a vazante que está ocorrendo agora vai até fevereiro. O nível que hoje está elevado, ele pode ir para uma tendência de normalidade, de cota normal para a época. Gente. Então é necessário aguardar mais um pouquinho, mas o que seria fundamental é a análise de chuva, que realmente o que chover na cabeceira pode trazer uma resposta para a bacia. Entendido. E como é que se dá a formação das chuvas aqui na região, Jaci? Bom, na verdade a gente tem sistemas de escalas diferentes. Quando eu estou falando de escalas diferentes, eu estou falando de escala horizontal mesmo, de tamanho, mas também estou falando de escala temporal. Então tem um fenômeno chamado zona de convergência intertropical. Esse é o fenômeno mais importante para a região e eu diria que responsável por praticamente 80% ou mais da chuva. Nada mais é do que a convergência dos ventos, que a gente chama de ventos alísios, são ventos que convergem próximo ao Equador, e essa zona de convergência ela se desloca por conta também da variação do Sol. Então, no nosso verão amazônico, ela chega até mais ou menos 4 sul, né? Quando começa o nosso inverno, ela vai e se desloca então para o verão do hemisfério norte, vai até mais ou menos 12 norte, né? Então, essa convergência faz o quê? Faz com que o movimento do ar seja ascendente, tem muita umidade por conta da floresta. O que acontece? Para formar nuvem, a gente precisa sempre de duas coisas. A gente precisa que tenha umidade, mas que principalmente o ar eleve. Quando ele se eleva, ele resfria. Quando ele resfria, aquele vapor condensa e aí cria pequena gota que ela vai então juntando com outras gotas e adquire peso para cair. Então é um processo que tu precisa ter um movimento para aquele ar ascender. E a zona de convergência intertropical é isso, é um movimento de dois ventos que convergem e fazem o ar ascender. Entendi. Essa é a causa principal das chuvas, né? Por que esse fenômeno é de grande escala? Porque ele é um fenômeno que dura praticamente 6 meses, né? Um movimento para o norte, depois um movimento para o sul. E isso causa a chuva não só na Amazônia, mas isso é responsável pela chuva no Nordeste brasileiro, né? E, inclusive, como a zona de convergência intertropical sobre os oceanos, ela é até mais clara, se tu olhar aquela imagem satélite dá para enxergar melhor, os oceanos também são muito responsáveis pelo que acontece. Então, por exemplo, se o Atlântico ficar quente, ele mantém a zona de convergência lá mais tempo. Então ela não vem para cá, o que acontece? É seca para nós, como 2005, por exemplo. Foi isso que aconteceu. 2005 foi exatamente isso. Além disso, tem um ditado popular que diz que tudo que sobe, desce. Então esse ar que sobe lá na zona de convergência intertropical, ele navega e desce seco em outro lugar. Então, por exemplo, tudo que está subindo agora na Amazônia Ocidental, desce em algum lugar, desce na Amazônia Oriental. Então, quando ele desce, ele não permite a formação da chuva, e aí tu tem a seca. Você falou que alguma coisa vai até 4 norte, 12 sul. O que é esse 4 e esse 12? Essa convergência desses ventos. A gente sabe que tem o que a gente chama de equador solar, né? Então, no verão do hemisfério sul, o que acontece? O equador solar vem para o sul. Com isso, o aquecimento também. E aí os ventos convergem nessa região. Então isso vem até 4 sul, é o que forma toda essa nebulosidade e a nossa estação chuvosa. Aí vai então um verão para o hemisfério norte, que acontece com o equador solar, desloca para o hemisfério norte. E essa convergência desses ventos desloca junto. E aí a chuva então fica mais para o hemisfério norte. Entendido. E essas chuvas aqui da Amazônia, essa formação dessas chuvas aqui, influencia em outras regiões do Brasil ou só fica aqui com a gente mesmo? Pois aproveitando
para explicar que tem um outro fenômeno de uma escala menor, né, um pouco menor, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. Nada mais é do que uma relação entre os sistemas frontais e a organização que eles fazem na Amazônia. Então, quando começa a estação chuvosa na Amazônia, esse sistema ele fica mais forte, né, e ele acaba gerando então toda aquela chuva no sudeste. Então a chuva na Amazônia, na verdade, ela é responsável por esse grande alinhamento que a gente chama, que é um alinhamento noroeste-sudeste, e que causa bastante precipitação, que é o que a gente chama mais informalmente de zacas. Tá? Então ela acaba gerando a chuva aqui, mas a chuva aqui acaba organizando e fortalecendo então esse sistema no sudeste. Então a Amazônia tem uma importância tremenda. Além disso, tem uma coisa que a gente chama de jatos de baixos níveis, que é uma umidade que vem desde o Atlântico, passa pela toda a região amazônica e por conta dos Andes, claro, não vai passar. Então ele vem beirando os Andes e acaba que vai para o sudeste e também alimenta todos os sistemas que chegam no sudeste com umidade. Então a Amazônia é fundamental para a chuva, principalmente na região sudeste. Certo, agora uma pergunta para o André. André, o Rio Branco, que fica lá em Roraima, né, monitorado pelo CPRM na altura de Caracaraí, se não me falha a memória, né, ele está com um nível mais baixo que o normal para essa época, né? Você pode explicar por que acontece, por que lá eles estão vivendo essa situação e aqui a gente tem rios que estão acima do nível normal para essa época do ano? Realmente o que está acontecendo lá em Roraima está atípico. A gente tem olhado os gráficos de cota, de nível da água, e realmente os níveis estão abaixo da média para aquela região. E logicamente isso tem tudo a ver com o que a Jacê acabou de falar, né? Conforme a linha da ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, tá trabalhando ali, como o Roraima já fica boa parte de Roraima está acima da linha do Equador. No hemisfério norte. Então, às vezes aqui está com chuva, está em época de úmida, né? Época de chuva, e lá está na época de seca. Né? Curioso, tão perto, né? Dentro da mesma região. Justamente por conta dessa diferença de latitude. Né? Olha só, isso tudo influencia, né? Sim. Curioso, né? E quais são os realmente rios? lá não está chovendo. Lá em Roraima, os níveis de chuva estão abaixo da média. E isso refletiu nos índices de nível da água. Entendido. E quais são os rios aqui da nossa região que ainda estão com um nível acima da média para essa época do ano? O Solimões e o Negro ainda estão com cotas acima da média, né? Uhum. Tanto Solimões quanto o Rio Negro. E isso é preocupante? Pode ser que a gente viva uma grande cheia? Como eu te disse, ainda a gente não pode falar em magnitude, porque vai que esse fenômeno de vazante perdure até dezembro, janeiro ou, quiçá, fevereiro, como já ocorreu uma vez. A tendência seria de normalizar. Então, a gente precisa ainda esperar como vai finalizar esse período de vazante. Se, digamos, o período de vazante terminasse agora, com as cotas elevadas do jeito que estão e as chuvas viessem de normal para acima do normal, a gente poderia já dizer que a cheia do ano que vem estaria numa magnitude de recorde acima, como foi em 2012, 2013, 2014. Impressionante, né? A gente vem vivendo sucessivas cheias, né? Mas em contrapartida, o Sudeste está vivendo uma seca extrema, né? Existe a possibilidade de alguma cidade da Amazônia, vamos fechar aqui na nossa região amazônica, existe alguma possibilidade de alguma cidade no Amapá, em Roraima, Rondônia, Acre ou Amazonas passar por uma situação semelhante ao que está ocorrendo lá em São Paulo, por exemplo? Bem, eu vou falar só sobre o ponto da chuva, né? Sim. E tem uma parte toda que é dos agentes públicos, né? De ter essa proteção à água, digamos assim, aos mananciais, né? Ao planejamento. Agora, por exemplo, falando sobre Roraima, já que tu tocou no assunto. Roraima, quando nós na Amazônia, tanto a Amazônia Central como a Amazônia Oriental, estamos na estação seca, Roraima está na estação chuvosa por conta desse movimento da zona de convergência intertropical. Essa estação chuvosa de Roraima foi anomalamente seca. Então,
não choveu na estação chuvosa. E nós estamos entrando na seca de Roraima. Então isso é um problema sério, inclusive para queimada. Então eu não posso te responder a pergunta sob o ponto de vista da água, porque eu não conheço qual é a estrutura governamental de Roraima. Agora, sob o ponto de vista da chuva, eu já posso alertar que choveu menos do que deveria chover. Então, possivelmente, se continuar assim, na estação seca mais queimada do que o normal. Entendi. Você tocou num ponto importante a respeito de planejamento, proteção de mananciais, né? Gente, nós estamos ouvindo falar mais da escassez de chuvas, né, lá no Sudeste, mas é importante mesmo, fator preponderante para que a gente não passe por uma situação igual está acontecendo lá no Sudeste, esse planejamento, essa proteção aos nossos mananciais? Sim, é fundamental, na verdade. A água é um bem público, talvez seja o recurso natural mais importante para a manutenção da vida, não só da vida propriamente dita, como da qualidade de vida. Então, é fundamental que haja planejamento, é fundamental que haja investimento. Nosso trabalho, CPRM, CIPAM, eu acho que é mais a questão do entendimento de todo um sistema hidrológico. Mas é importante que esses estudos gerados por essas instituições sejam aplicados, né? Aplicados para abastecimento público, para tratamento de efluente, tanto entrada e saída de água. Então, colocar só, digamos assim, a responsabilidade em cima da natureza não é, digamos assim, o mais correto. É importante entender que as populações elas crescem. Então você tem que preocupar em demanda, atendimento de demanda, você tem que preocupar em toda essa questão de investimento, né? O que está acontecendo em São Paulo é um problema de diminuição de chuvas? Sim, mas a população de São Paulo cresceu e realmente não houve planejamento, não houve investimento necessário para que isso tudo fosse pelo menos minimizado, né? Preocupante, né? Agora, quais são, você já falou que é muito cedo para a gente falar, né, a respeito da previsão de uma grande cheia, no caso o que vem chegando aí, né? Mas quais são os fatores que influenciam numa grande cheia e numa grande vazante? A Jaci já até disse, o El Niño e o Laninha são assim, os grandes protagonistas da cheia e da vazante na Amazônia. A gente já tem relacionado, já se me corri se eu falar besteira, mas a gente já tem relacionado que as grandes cheias elas foram incentivadas por um forte Laninha e as grandes vazantes foram incentivadas por um grande El Niño. Isso está bem marcado, né? Então, acredito eu que o grande vilão ou mocinho dessa história seja esse fenômeno global aí, de aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico. A gente ouve falar muito do El Niño, né? Eu queria que vocês explicassem de maneira resumida o que é o El Niño e falassem um pouquinho mais a respeito do Laninha, que a gente sofre mais aqui com o El Niño, né? Bom, antes de falar do El Niño, eu quero chamar a atenção que por muito tempo os meteorologistas estudaram só o Pacífico. A gente achava que tudo que acontecia no Pacífico era fundamental para nós. E para o sul do país até é verdade. Só que para a Amazônia agora tem se descoberto que o Atlântico é tão importante quanto o Pacífico. Então, por exemplo, a seca de 2005 é uma responsabilidade do Atlântico. A ZECIT, ou a Zona de Convergência Intertropical, né, ficou um tempo a mais lá que deveria ficar em vez de descer, e isso causou toda aquela seca. Mas o que é o El Niño? O Pacífico, principalmente o Pacífico Equatorial, ele tem uma região de águas muito quentes, que é perto da Austrália, e depois, se for pensar zonalmente, vindo para a América do Sul, começa a resfriar. As águas são frias, então na costa do Peru as águas são frias. Por um problema de corrente inclusive subsuperficial, acontece que há um movimento, há um aquecimento dessas águas do Pacífico, que a gente chama mais de Pacífico Leste, que é próximo ao Peru, e isso desloca todo o movimento ascendente na atmosfera. E a atmosfera toda é conectada. É sério, se sobe num lugar, vai descer no outro. Isso é certíssimo.
tem uma célula que a gente chama de célula de Walker, porque foi o pesquisador que descobriu, e ele mostrou o seguinte: subiu num lugar, zonalmente vai descer no outro. Então tu imagina o seguinte: subiu na Austrália, desceu na costa do Peru. Agora desloca essa água quente mais em direção ao Peru. Vai subir próximo ao Peru e vai descer em algum outro lugar. Então, no El Niño, o que acontece? O El Niño desloca essa água, né, porque aquece, num lugar que deveria estar frio, sobe num lugar, desce em cima do outro, normalmente em cima da nossa região, e por isso que fica seco. No Laninha, não. No Laninha é uma intensificação dessa água quente lá na Austrália. Então, sobe na Austrália, desce na costa do Peru. Onde sobe de novo? Na região amazônica. E aí chove muito. Então, por isso que no Laninha, na verdade, a gente tem uma chuva abundante. Principalmente, inclusive na Amazônia Ocidental. E existem características, sinais de um desses fenômenos atualmente acontecendo? Exatamente, é o que eu disse no início. Nós estamos com um El Niño moderado. Então, ele está causando seca na Amazônia Oriental. Ele não está causando para nós, né, na nossa região, mas para a Amazônia Oriental ele está, porque teve esse pequeno deslocamento. Em El Niños fortes, por exemplo, 97, 83, foram épocas de bastante seca na nossa região. A gente falou aqui durante a fala do André que nós estamos passando por sucessivas cheias, né? Mas a Jacy também trouxe uns dados interessantes aqui pra gente a respeito de chuvas. Se você acha que tem chovido muito aqui em Manaus nessa época do ano, é porque você ainda não ouviu o que a Jacy tem para falar pra gente. Conta aí, Jacy. Eu peguei uns dados aqui dos meus colegas, né, que são climatólogos, e eu trouxe algumas curiosidades. Por exemplo, isso aqui é um estudo de 30 anos de dados, e você sabia que a precipitação máxima num período de 24 horas, em período de um dia, ela já chegou a mais de 200 milímetros? Gente. Isso não é janeiro, nem março, isso é novembro, que é o início da estação chuvosa, digamos assim, final de outubro, início de novembro. É mais ou menos o período que a gente está vivendo agora, né? Exatamente. Outra coisa, na média, pessoal, estou falando sempre na média, tá? Por favor. Falando em média, você sabia que na média não existe vento de oeste aqui na região, só de leste? Leste, sudeste, norte, mas na média de oeste não tem. Então, quando o evento é de oeste, ele normalmente é muito violento. Como, por exemplo, aquela tempestade de 2005, de janeiro de 2005. Muita gente lembra, inclusive quem perdeu muitas coisas, né, como Manacapuru e quem tem embarcação aqui lembra, né, que foi uma tempestade que entrou de oeste. Ou seja, ela entrou contra o campo básico, né? Então é por isso que a gente não tem normalmente ventos muito fortes, né? Não é muito comum essas tempestades assim aqui, né? Exatamente, porque de um modo geral os ventos, a direção média dos ventos aqui é sempre de nordeste, eventualmente de norte, eventualmente de sudeste. E é por isso, inclusive, toda a discussão dos geógrafos, desde o início de todo o século, dos rios voadores, né? Justamente. Jacy, você pode falar para a gente a respeito desses rios voadores? Na verdade, é porque tem alguns estudos, né? Isso começou com o geógrafo amazonense, eu não vou lembrar o nome agora, mas lá no início do século passado. Mas é daqui. É daqui, isso é muito interessante. Se tu for olhar nos trabalhos dos geógrafos, tem muito trabalho interessante aqui da região, e um deles, que depois, obviamente, outros pesquisadores acabaram estudando, né? Mas um deles é sobre esses rios voadores, que nada mais são do que vento, de leste, né, que vem e sopra do Atlântico e que tem uma intensidade maior exatamente na calha, né, do rio Amazonas. Tá? Então isso, inclusive, existe trabalho de geógrafo de forma poética sobre isso e é uma realidade. O vento predominante em toda a região amazônica, principalmente a Amazônia mais norte, são ventos de leste. E por que a gente chama de rio voador? Ele é muito úmido, ele carrega muita água? Não, eu acho que exatamente porque ele tem a forma, né, um movimento todo de leste, e ele acontecia muito em cima dessa região, né, que é a calha, onde ele era melhor visto, mas ele faz como se fosse esse papel, e aí, sabe como é que é geógrafo, né?
Geógrafo, quando vai escrever sobre uma mesa, ele escreve de uma forma poética maravilhosa. Então. Ah, graças a Deus, né? Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria pedir que os nossos convidados fizessem as considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, dizer que o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, está sempre disponível para estar colaborando com a sociedade naquilo que concerne a missão dela, que é gerar e difundir conhecimento hidrológico e geológico para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, sempre que vocês precisarem, está a postos. Obrigada, André. Eu queria agradecer e queria dizer para aqueles que ainda não conhecem, que conheçam o Sistema de Proteção da Amazônia. É uma tecnologia de primeiro mundo, a serviço da região amazônica. E eu sei que tem muita gente que não conhece, né? Justamente. Está à disposição. Tá? E queria colocar que a gente tem uma página chamada SOS Amazônia, que é uma página em que a gente coloca o dado de um sistema que a gente tem de radares meteorológicos, que permite que vocês acompanhem um pouquinho a nebulosidade assim, mais intensa. Né? Dá para acompanhar se vai chover, se não vai chover. É um site bem legal para conhecer. Interessante, tá? Olha aí, gente, não percam tempo, vão lá. Qual é o endereço mesmo? Na verdade, esse site está na nossa página principal, que é www.cipan.gov.br, e lá tem radares online, é só clicar e já está na página. Legal, olha aí. Pois é, pessoal, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, foi preparado com muito carinho. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados e lembrar a você de acompanhar a gente durante a semana pelo portal Amazônia.com e também mostrar a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o seu. Por favor, mandem as suas fotos, o seu registro da sua cidade, da sua região para minhaamazônia@portalamazônia.com ou publique nas redes sociais e marque com a hashtag Minha Amazônia. Vocês estão assistindo o programa neste sábado. Ontem, sexta-feira, foi aniversário da nossa maravilhosa Manaus, 345 anos. Parabéns para a morena mais bela da Amazônia. Eu falo isso não é porque é a minha cidade, não. Enfim, gente, muito obrigada. Eu espero vocês no próximo final de semana. Até lá!